Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazermos a mensagem do Senhor para você que está aí nos ouvindo, está nos acompanhando. E nós temos certeza que essa palavra é uma palavra que, sem dúvida alguma, vai trazer conforto ao meu e ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é a obediência em meio às adversidades. E para a nossa meditação, nós iremos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus e iremos ler o capítulo de número 14, dos versículos de 22 a 32. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Vamos orar. Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia. Nós Te louvamos pela palavra que o Senhor tem deixado para nós e também, ó Deus, porque nós temos a cada dia aprendido mais e mais do Senhor através da Tua palavra. Pedimos que essa palavra esteja nesse momento chegando ao nosso coração e encontrando morada nos nossos corações. Que possamos abrir as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Bom, queridos, é um episódio bem conhecido de todos nós. Esse episódio aconteceu logo após a multiplicação dos pães, quando Jesus alimenta uma multidão, alimenta mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, né? E logo após isso, Jesus compeliu os discípulos a passarem para o outro lado. E o que eu acho interessante nessa passagem é exatamente o fato de Jesus ter compelido. E eu fui procurar no dicionário outros sinônimos para essa palavra, e interessante é que na tradução que nós usamos aqui, nós vimos a palavra compelir. Mas eu vi também em outras traduções que a palavra diz que Jesus Cristo praticamente obrigou seus discípulos a passarem para o outro lado. Mas por que Jesus obrigou os seus discípulos a irem para o outro lado? Então nós iremos acompanhar aqui e nós iremos ver mais ou menos como aconteceu esse episódio. E diante dessa situação, por que Jesus Cristo compeliu os seus discípulos a irem para o outro lado? Queridos, como citei antes, o tema da nossa mensagem é a obediência em meio às adversidades. Talvez os discípulos, por conhecerem bem a região, o mar, Pedro era pescador, outros também eram pescadores,
eles conheciam bem a realidade em que eles viviam. E aquele horário, Jesus os chamou para atravessar para o outro lado. E eles prontamente obedeceram à voz do mestre e entraram no barco e começaram a remar em direção ao outro lado. E o fato interessante é que Jesus Cristo foi despedir as multidões que estavam com ele, e o fato é que ele demorou até o cair da tarde. Obviamente, à noite, Jesus Cristo não foi imediatamente para os discípulos. Ao contrário, ele foi para o monte orar e subiu para o monte a fim de ficar sozinho para orar. E o barco se distanciou da terra. Irmãos, e o versículo 24 nos chama a atenção para o primeiro ponto da nossa mensagem, que nós iremos trabalhar. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o primeiro ponto que nós queremos trazer para você nessa meditação é que no caminho da obediência, iremos encontrar oposição. Nós iremos encontrar ventos contrários. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Às vezes nós encontramos dificuldade quando nós queremos trabalhar, fazer a coisa de maneira correta. Às vezes nós encontramos alguém que nos desanima pelo caminho. Às vezes nós encontramos uma enfermidade, uma doença, algo que nos impede de obedecermos e de estarmos andando no caminho da obediência ao Senhor. Mas, irmãos, saiba que Jesus Cristo está orando e velando por mim e por você. Nosso caminho, nós teremos dificuldades, sim. As nossas dificuldades virão porque o próprio Jesus falou na sua palavra que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, tivéssemos confiança nele, porque ele venceu o mundo. E eu fico imaginando nessa situação como que os discípulos se encontravam. O vento batia no barco e a gente imagina aquela cena dos discípulos, talvez alguns com medo ou apavorados pela situação, e as ondas fortes batendo no barco, como a palavra fala que estava açoitando o barco, e eles talvez desesperados por tentarem de alguma maneira segurar aquele barco ali diante daquelas ondas, para que o barco não viesse a afundar. E nós sabemos que não é fácil quando nós estamos lutando contra as ondas, né? Quem conhece bem o mar vai facilmente assimilar isso e vai entender que as ondas, quando elas são contrárias, elas realmente dificultam o caminho do barco. Mas na nossa vida nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos adversidades, mas tenhamos fé em Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco e Jesus Cristo é o nosso Senhor, é Ele quem vai nos ajudar a atravessar todas essas ondas. E diante dessa situação, o que nós observamos é que logo em seguida, no versículo de número 25, que diz o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Queridos, é muito interessante esse ponto da passagem, porque a quarta vigília da noite, normalmente a vigília se divide em 4 partes, né? Então a quarta vigília da noite seria por volta das 3 às 6 horas da manhã. Então, Jesus Cristo demorou toda a noite para poder chegar lá. Mas aqui, irmãos, nós temos um ponto muito interessante.
o dia já estava quase amanhecendo, os discípulos lutando contra as ondas, e Jesus Cristo foi andando por sobre as águas. E isso nos leva ao segundo ponto do nosso estudo, que é Jesus é rei e soberano sobre as adversidades que nos afligem. Irmãos, para nós, as ondas, elas são praticamente invencíveis. Mas Jesus Cristo vinha caminhando por sobre as ondas, por sobre o mar, na maior tranquilidade. Isso mostra a sua soberania. Isso mostra que Jesus Cristo é rei, ele é Senhor sobre todas as adversidades. Não importa qual seja o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho da nossa luta, Jesus Cristo é Senhor, ele é Senhor sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades. Talvez hoje nossa maior dificuldade seja estarmos enfrentando essa pandemia, que muito se fala por aí. Talvez essa seja uma das maiores ondas que nós tenhamos enfrentado nos últimos dias. Mas saiba, meu irmão, que Jesus Cristo é Senhor sobre a pandemia. Se Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E essa dificuldade certamente também estão debaixo dos seus pés. Essa dificuldade certamente está debaixo dos seus pés. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o único capaz de vencer todas as adversidades das nossas vidas. E seguindo, os discípulos, ao verem Jesus andando, ainda se assustaram, né? Quando Jesus Cristo vem caminhando, os discípulos se assustam. Ou seja, o problema já estava grande demais com as ondas. E ainda por cima vem algo que os assusta. E eles chegam a pensar que é um fantasma, né? Que poderia ainda ser ou tornar a situação pior para eles, né? Além das ondas, ainda ter que enfrentar algo sobrenatural na visão deles. Mas, queridos, Jesus Cristo, quando se aproxima deles e percebe o seu temor, o seu pavor, ele grita e diz: não temam, sou eu. E eles prontamente entendem e ouvem, só um minuto, e eles prontamente ouvem a voz do seu mestre e a conhecem, porque eles estavam no caminho da obediência. Eles saíram de um lado para o outro lado, obedecendo a palavra do seu mestre. E Jesus Cristo acalma os ânimos daqueles pescadores, dizendo: sou eu. Então Pedro, versículo de número 28, respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. O versículo de número 29 inicia dizendo: e ele disse: vem. Queridos, o terceiro ponto que eu quero relatar com vocês aqui é que Jesus nos convida a andar com ele sobre os nossos problemas. Nós sabemos que um problema difícil de se resolver, nós buscamos soluções de todos os lados, em todas as formas possíveis. E Jesus Cristo chega para Pedro e diz: vem. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo para mim, ele está dizendo para você: vem comigo por sobre as águas. Eu irei te ajudar a atravessar esse problema. Eu irei te ajudar a passar por cima da sua dificuldade. Irmão, basta tão somente crermos em Deus, basta tão somente confiarmos na sua palavra, que ele há de pelejar por nós. Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes nós deixamos de ouvir a sua voz porque nós estamos
ouvindo muitas outras coisas, muitas outras informações que nos chegam, e as pessoas estão hoje em dia ligadas nos telejornais e nas notícias das redes sociais, e muitos de nós esquecemos de ouvir o que está escrito na palavra. E nós deixamos de ler a palavra do Senhor para assim ouvirmos a voz de Jesus Cristo, que Ele está conosco e é Ele quem vai nos ajudar a passar por cima de todo e qualquer problema. É lógico que nós devemos tomar as nossas precauções, nós devemos fazer aquilo que é correto, nós devemos tomar cuidado, mas sempre colocando em primeiro lugar Jesus Cristo nas nossas vidas, ouvindo o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para nos dizer, para assim nós podermos obedecer a sua voz. Queridos, em quarto lugar, eu gostaria de falar com vocês o versículo de número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E o versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, Pedro estava andando sobre as águas com Jesus. Pedro estava vencendo aquele problema. Ele estava vencendo as ondas. Mas num dado momento ele desvia o seu olhar. Ele percebe que a onda era muito grande, que o problema era grande. Talvez, eu imagino que naquele momento deve ter vindo uma onda dessas bem altas, né? Talvez uma onda daquelas que os surfistas gostam, né? Aquela onda bem grande. E Pedro estava ali em cima das águas, porém ele desviou o seu olhar de Jesus, talvez tenha olhado para o tamanho da onda. E eu quero te dizer nesse momento, irmãos, não devemos olhar para o tamanho dos nossos problemas. Nós não devemos desviar a nossa atenção do nosso Mestre. E Jesus Cristo estava ali na frente de Pedro. Porém, Pedro deixou de olhar para Cristo e olhou para o tamanho da onda. E naquele momento veio o medo. Ele enfraqueceu na sua fé. E quando ele enfraqueceu, ele começou a cair. E aqui eu quero dizer para você que quando nós fracassamos no andar, Jesus está pronto a nos levantar. Jesus está pronto a nos levantar. E é assim que nós devemos viver, olhando sempre fixamente para o nosso Mestre, para o nosso Senhor e Salvador. As ondas virão, os problemas nos sobrevirão sempre, mas com o olhar firme no nosso Mestre, nós jamais pereceremos. Quando Pedro disse: Senhor, salva-me, Jesus prontamente estendeu a sua mão e o segurou. E ali ele estava seguro, porque a sua fé voltou a estar firmada no seu Mestre, no seu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, não importa qual seja o tamanho dos nossos problemas, não importa o que vem nos afligindo nos últimos dias, nos últimos anos, não importa qual seja a enfermidade ou a dificuldade que você esteja enfrentando, apenas mantenha o seu olhar firme no Senhor Jesus. Obedeça a palavra de Deus, creia em Deus e você saberá que Jesus Cristo jamais vai te abandonar. Jesus Cristo está pronto a segurar pela sua mão, a segurar na minha mão, a nos segurar e carregar consigo nos seus braços. Irmãos, que essa mensagem chegue ao seu coração e encontre morada. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abençoando a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus.